Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu terminei aquele jogo Clair Obscur Expedition 33 e era um jogo que todo mundo tava falando muito sobre ele, tipo um RPG assim de turno. E eu não sou muito chegado em jogo de turno, assim, jogo de videogame. Por acaso eu gosto de RPG, gosto de jogar RPG de mesa, né, que é de turno. Mas no videogame mesmo eu nunca fui muito fã de jogos de turno. Mas fui dar uma chance e tal, porque justamente estava vendo muitas pessoas falar muito bem desse jogo e um jogo que foi feito por um estúdio pequeno, assim, meio que 30 pessoas trabalhando no jogo e tal, e fiquei, né, com essa curiosidade de jogar também. E aí, eu quero falar um pouco sobre esse jogo hoje, minha experiência e tal, refletir um pouco sobre indústrias, né, de forma geral, e já quero começar assim, pontuando as partes muito positivas, né, que eu vi no jogo, que é tipo, pô, uma história muito legal, é tão legal a história que eu achei até ruim, e eu fiquei curioso de saber, pô, o que que tá acontecendo aqui, quem são essas pessoas e tal, e é muito interessante. Então, vou dar uns spoilers aqui também, se você não jogou, não assiste esse vídeo, assiste depois. Mas, aí o ponto é esse, que tipo assim, você vai começando, você vai descobrindo novos personagens, novos lugares, e a batalha, apesar de ser por turno, ela tem mecanismos que tornam a batalha dinâmica e tal, e o jogo é muito original, muito criativo, assim, bonito visualmente, inclusive, então eu entendo esse apelo e que a galera pirou muito nesse jogo, né? Gostou muito desse jogo. E ele realmente tem principalmente essa parte da história, ele tem uma profundidade muito grande, assim, que as pessoas podem interpretar de diferentes formas, né? O final do jogo. Então, igual eu falei, vai ter spoiler. Se você não jogou o jogo, não vai ter nem graça de assistir esse vídeo. Mas lá no final ele te dá a opção de escolher entre dois finais, né? Se é pra você, tipo assim, apagar aquela história que foi pintada e criada ali, com todos aqueles personagens que eles mesmos têm suas próprias histórias, apagar tudo aquilo e ir para o mundo real, viver um luto real, digamos assim, ou não, ou continuar ali naquele cenário, né, pintado de fantasia, criativo, onde você se apegou àqueles personagens ali, aos quais você lutou todas as batalhas no jogo inteiro, né? Então ele acaba sendo uma questão até interpretativa, na minha opinião, porque ele te coloca ali numa posição de que, tipo assim, você pode interpretar que a pintura, né, no caso de toda essa história desses personagens, é uma criação válida, digamos assim, pô, aquela pessoa criou, mas levar em consideração que aqueles personagens pintados ali, criados, existem, têm uma alma, e também você pode interpretar que não, que aquilo era uma fuga de um luto no mundo real e tal, e cada pessoa vai interpretar de uma forma, né? Eu interpretei no final ali como eu decidi voltar pra realidade, né? Tipo assim, apagar aquele quadro e ir pro mundo real, viver o luto, porque eu interpretei dessa forma, assim, como se toda a fantasia do quadro fosse uma válvula de escape para os personagens do mundo real. Mas enfim, né, falando dessa parte muito legal no jogo, tipo assim, que eu curti, que eu indico de jogar, que eu achei um jogo divertido. Mas uma coisa que matou muito minha experiência, assim, tipo, que eu achei que foi uma parte bem problemática falando do game design, foi porque eu terminei o jogo, eu terminei a história do jogo, sem passar por lugares e explorar o mapa que eu entendo que teria que ser explorado antes. Porque acabou que eu não ter tido a exploração de algumas regiões, alguns lugares,
tipo assim, depois que você acaba a história, de que tá tudo completo, perde um pouco esse sentido. Então eu não tive muito vontade de jogar esse pós-game, assim. E muita gente falou que amou o jogo e tal, e que vai jogar de novo. E beleza, tudo bem, é a opinião da pessoa, mas pra mim eu não tive vontade de rejogar. E isso estragou um pouco a experiência, porque justamente personagens fundamentais pra gente entender todo o contexto da história, eu não vi, eu só vi no final, que é o caso da Claire lá, por exemplo, que era parte da família em que a história toda gira ao redor dessa família. Ela não apareceu pra mim, eu não achei ela no mapa, o que é uma outra crítica também negativa do jogo. Você não sabe, o mapa ele não demarca as áreas que você já visitou. E eu acho isso ruim, porque teoricamente os lugares que você visitaria se você tivesse um mapa, você marcaria, né? Você lembraria. Na minha opinião, tinha que ter algum tipo de marca, tipo assim, eu já rodei por esse espaço aqui e tal, eu já entrei em determinado portal, e no jogo ele não mostrou isso, e eu achei muito ruim, porque eu fiquei várias vezes assim, eu rodei o mapa 2 vezes para ver se tinha mais coisa antes de avançar na história, e não consegui encontrar mais nada, e avancei a história, acabei o jogo e faltava coisa para ver, e depois eu perdi o interesse de ver, porque eu já tinha concluído ali a história. Mas o ponto principal aqui, falando sobre esse jogo, que eu acho da hora da gente pensar sobre também, apesar de eu ter achado algum tipo de problema, esse foi um dos principais, né? Tem outros também, tipo assim, o início eu achei meio chato, assim, bem o inicinho do jogo eu achei ele chatinho, e alguns lugares, assim, algumas fases que você passa, em muitos lugares inclusive, seu personagem fica agarrando no chão, assim, tem uma pedrinha a mais, ele dá uma agarrada, não flui muito bem, tem umas coisas de pular de um item para o outro, tem um negócio lá que é a praia lá dos Gestral, tem uns negócios que você tem que ficar subindo, e o jogo ele tem uns defeitos que é do tipo, às vezes você pula pro negócio, o seu personagem bate ali na caixinha que você tem que subir, cai, daí você tem que começar tudo de novo, e tipo assim, é muito frustrante, porque beleza, você pode errar, é frustrante também você errar, mas às vezes você nem erra, é por causa de má otimização mesmo do jogo, né? Que a gente acaba passando um pano porque foi uma equipe muito pequena, né? Produzindo, né? E eu acho que isso acaba jogando muito a favor para as pessoas que defendem um jogo com unhas e dentes e falam, é jogo do ano e tudo mais, justamente porque ficaram encantados assim com o que uma pequena equipe pode fazer e desenvolver um jogo que é legal, que sim é legal e é divertido, enquanto você tem indústrias, empresas gigantescas com 2, 3 mil funcionários trabalhando num jogo que você pega e fala, porra, que jogo sem vida, que jogo porcaria, sabe? E eu acho que a gente vive num período assim onde que tem muito jogo simplesmente sendo lançado e hypado com um marketing gigantesco, e na hora que você vai jogar o jogo é chato, cara. Você não tem vontade de continuar jogando, sabe? E isso é um grande mérito do Clair Obscur, porque tipo assim, te dá vontade de continuar jogando, sabe? Isso é inegável, é um ponto no jogo assim que é fascinante, principalmente no período que a gente está vivendo, com falta de bons títulos desse naipe, assim, desse porte. Mas, enfim, apesar desses prós e contras, assim, eu quero destacar aqui nesse vídeo, né, depois de fazer esse equilíbrio, que sim, velho, é possível a gente fazer, é possível a indústria existir e fazer coisas boas com menos. Eu acho que o grande ponto que a indústria dos games
peca, e não só dos games, mas do cinema também, é que tipo assim, cara, a indústria não é de tudo negativa, porque a gente pode experienciar coisas gigantescas, com complexidade bizarra, tipo uma pós-produção de um Avatar que você assiste num IMAX e que é uma experiência sem igual. Só que ao mesmo tempo é preciso ter esses contrapontos e ter espaço para essas liberdades criativas com menos, porque daí surgem bons títulos, boas franquias. Um bom exemplo é o John Wick, o filme John Wick. Eu tava vendo um documentário fim de semana passado, eu vi um documentário sobre o John Wick, como que foi o primeiro filme ali. O filme quase não rolou, foi uma coisa muito na raça, assim, aquele filme B mesmo, saca? E é muito interessante que depois o que virou o John Wick, né? Como cresceu e surgiu ali de um roteirista pequeno, diretores que nunca tinham dirigido, o Keanu Reeves vindo de filmes sem muito sucesso, precisando se recolocar, né, como astro de Hollywood. E deu super certo, porque vieram coisas legais, coisas inovadoras, coisas que aquelas pessoas ali estavam muito afim de fazer, gostavam de fazer, e criaram todo esse cenário diferente. Então, tipo, eu acho que o ponto é procurar esse meio termo, assim. Sim, tipo, vamos aceitar que as coisas evoluem, crescem e passam a ser produzidas de forma industrial, só que ao mesmo tempo vamos correr riscos, vamos tentar coisa diferente, vamos tentar uma nova franquia, vamos parar de fazer remasterização de tudo quanto há, porque até no cinema tem esse trem de remasterização, remaster de filme, então tipo... E o pior é que dá certo, né? Porque eu fui assistir lá Como Treinar Seu Dragão, que lançou uns meses atrás aí. E o filme é mó legal, tipo assim, eu já conhecia a história, já sabia tudo que ia acontecer, aí fizeram o live action e é legal. Do Lilo e Stitch também, que também é legal. Então, tem uma parte da indústria que é meio medrosa, que quer só uma franquia garantida, sabe? Mas, pô, beleza, tem uma franquia garantida ali, mas vamos tentar fazer coisa nova, vamos emplacar coisa nova, né? Os jogos, né, os games estão passando por essa falta de criatividade, né? Tanto é que tem surgido aí com mais força games indie, né? Que são games bem menores ali, de pessoas tentando fazer coisa diferente, mas com um orçamento muito limitado. Então, muitas vezes o resultado final acaba saindo prejudicado por causa dessa falta de grana no projeto mesmo, sabe? Não é questão de colocar grana demais, mas uma grana que seja compatível com a possibilidade daquela ideia ser executada. E nos filmes também, a gente passou por um tempo onde que era só adaptação de livro sabe, falta alguma ideia. Pô, eu tenho essa ideia, eu gosto desse tipo de plataforma, quero trabalhar nessa plataforma, pô, vamos fazer. Então, novas franquias de jogo sem adaptação de lugar nenhum, novas franquias de filme também sem adaptação de lugar nenhum, sem tentar recorrer à criatividade de uma boa história, só vindo de literatura, sabe? Ou só vindo de histórias já criadas, histórias antigas, ou simplesmente melhora a técnica no caso dos videogames. Mas enfim, galera, foi um vídeo mais aleatório aqui, falando de games, que é um negócio que eu gosto também. Mas me diz aí se você chegou a jogar aí o Clair Obscur, se você gostou, o que você acha, qual que é a sua nota pro jogo, se você acha que minhas críticas foram duras demais, ou se os meus elogios
foram demais também. Deixa aí nos comentários o que você acha. Beleza? É isso por hoje, galera. Valeu por acompanhar o vídeo até aqui. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.